Então nós vamos ler. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua mão direita ou na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Amém? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra e pedimos a ti, Senhor, que assim como o Senhor está falando nessa noite, de diversas formas, continua a falar, porque a tua igreja está continuando a ouvir. Abre a mente, o entendimento espiritual de cada pessoa, e que essa palavra encontre o lugar certo, determinado pelo Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, dar uma salva de palmas para Jesus. Igreja, havia 7 igrejas na região da Ásia, para onde foram enviadas essas cartas que Jesus enviou para os líderes, para as lideranças, para os pastores, chamados anjos das igrejas. E cada carta trazia uma revelação específica para aquela igreja daquela cidade. Que cada igreja passava por um momento diferente. E Jesus, então, ele vai fazer uma avaliação de cada uma daquelas igrejas e trazer uma palavra de elogio, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas também uma mensagem de conserto e de correção. E aqui, a primeira carta, ela é enviada à igreja que estava na cidade de Éfeso. Era uma igreja muito abençoada. Jesus, primeiramente, se identifica como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. As 7 estrelas são as lideranças da igreja. A liderança da igreja está nas mãos de Jesus. Quando a gente lê o versículo 20 do capítulo 1, nós vamos ver que mistério é esse das 7 estrelas e dos 7 castiçais. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, são os líderes, os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus se identifica: eu tenho nas minhas mãos as 7 estrelas, ou seja, toda a liderança da minha igreja está debaixo do meu controle. Cada pastor que realmente é pastor de Deus, cada pastor que realmente foi ungido pelo Espírito Santo, está nas mãos de Jesus. E é Jesus quem governa. É Jesus quem determina, é Jesus quem opera, é Jesus quem controla, é Ele que direciona a liderança da igreja dele, porque a igreja é dele, e os anjos são seus mensageiros, os pastores estão nas mãos de Jesus, amém? Então é Jesus quem levanta, é Jesus quem abate, é Jesus quem coloca, é Jesus quem tira, é Jesus quem fala, é Jesus quem opera, é Jesus quem trabalha, é Jesus quem conserta, é Jesus quem abençoa. Nós temos aqui os 7 castiçais, e ele vai dizer: eu ando no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais são as 7 igrejas. Jesus está querendo dizer: eu estou no meio da minha igreja, eu ando no meio da minha igreja. Ele está, mas não está parado, ele está andando, quer dizer que ele está se movendo, que ele está operando no meio da sua igreja, amém? E quer dizer também que ele está observando, aleluia. Eu ando no meio, não ando longe, eu ando no meio, eu estou no meio do meu povo, e Jesus no meio. Jesus não está só operando, mas ele está observando cada um de nós. Ele está observando as nossas lutas, nossas batalhas, nossos problemas, está observando as nossas qualidades, os nossos defeitos, está observando as nossas virtudes, os nossos pecados. Nada passa oculto aos olhos de Jesus. Eu não posso me esconder do Senhor, e você também não pode, porque Ele está no meio da igreja, acompanhando dia após dia.
quem nós temos sido na presença do Senhor. E aí eu te pergunto, para você refletir e responder para você mesmo e para Deus, quem você tem sido na presença do Senhor? Porque Jesus sabe quem você é. Quem eu tenho sido na presença do Senhor? Jesus sabe quem eu sou, porque Ele está olhando a vida da sua igreja. Amém? Aleluia! E aí Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, especificamente: conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua paciência. Jesus vai falar de paciência aqui duas vezes. A primeira vez é essa, que Ele vai falar da paciência das obras, da paciência do trabalho, da paciência em fazer algo para Deus e por Deus na face da terra. A paciência, ou seja, a capacidade de trabalhar para Deus sem desanimar. Era uma igreja evangelística, era uma igreja que pregava, uma igreja que ganhava almas, que tinha trabalho social. Era uma igreja, meus irmãos, missionária. Era uma igreja que não parava, que visitava, que ia nos presídios. Era uma igreja que, enfim, evangelizava aquela cidade. Era uma igreja que era muito ativa. E Jesus reconhece isso. Porque nada que nós façamos para o Senhor fica perdido. Ele reconhece cada obra que você faz. Ele reconhece cada trabalho. Ele está anotando tudo. Nada fica esquecido na presença dele. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele vem dizer: eu conheço, eu sei que vocês trabalham para mim. Eu sei de tudo que vocês fazem. E vocês fazem isso com perseverança. Vocês não são um povo que desanima. Vocês são um povo que continuam ativos, apesar das lutas e dos problemas, que ele vai falar aqui agora. E conheço que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolos, não são, e tu os achaste mentirosos. Jesus vai falar que ele conhece também o zelo daquela igreja. Ele conhece o trabalho e ele conhece o zelo. Era uma igreja que guardava a verdade. Era uma igreja que não aceitava os mentirosos. Era uma igreja que disciplinava aqueles que chegavam lá e diziam ser de Deus, mas a igreja colocava eles à prova, e quando via que não eram de Deus, a igreja os removia, a igreja os colocava em disciplina, porque era uma igreja zelosa pela santidade, uma igreja zelosa pela verdade, uma igreja que não aceitava as contaminações dos erros que eram ensinados pelos falsos apóstolos. E Jesus disse: eu também reconheço isso, o zelo que vocês têm por minha palavra e pela minha verdade. E aí Jesus vai dizer aqui: sofreste, tens paciência. Essa paciência aqui agora é a paciência no sofrimento. A primeira é a paciência para trabalhar para Jesus. A segunda paciência aqui agora é a paciência de sofrer e não desfalecer. Olha o que Jesus vai dizer: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então era uma igreja que, apesar dos anos, dos sofrimentos, das batalhas, ela continuava aquela igreja animada, aquela igreja empolgada, aquela igreja que marchava e que guerreava as guerras do Senhor. E até aqui tudo bem. Até aqui, quem olhasse essa igreja, se Jesus parasse aqui, falaria assim: mas que igreja maravilhosa! É uma igreja que trabalha para Deus, é uma igreja perseverante, é uma igreja que tem zelo pela verdade, pela santidade, que não aceita o pecado dominar. É uma igreja que passa luta, mas que não desanima no meio da luta. Que maravilha, não é mesmo? Quem olha assim e fala: que perfeito, que lindo. Eu diria a mesma coisa, se eu não conhecesse o restante da carta. E aqui nós temos um ponto muito importante, muito sério para as nossas vidas também. Jesus reconhece tudo que nós somos, que nós fazemos de bom. Ele sabe do nosso caráter, da nossa vontade, da nossa índole. Ele conhece-nos perfeitamente. Mas por nos conhecer perfeitamente, Ele vê além das nossas aparências. Ele enxerga aquilo que mais ninguém vê. Aleluia! Porque Ele vai dizer aqui para João que Ele tem os olhos como chama de fogo. Nem vai dizer, João vai ver que ele tem os olhos como chama de fogo. E quando a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele tem os olhos, olha o versículo 14 aí: a cabeça dele, os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. É com esses olhos
Que Jesus olha para a sua igreja. É com esses olhos que Jesus olha para Éfeso e vê toda aquela maravilha. Mas os olhos de chama de fogo enxergam o profundo e o escondido. São olhos que veem e são olhos que avaliam. Uma coisa é ver, outra coisa é avaliar. Jesus olhou a igreja e avaliou o coração da igreja. Quando Jesus olha para a igreja, Jesus vê mais do que o trabalho, mais do que a paciência, mais do que o zelo, mais do que a santidade, mais do que mensagens maravilhosas e louvores lindos. Jesus, ele vê o coração da igreja. Jesus, ele vê o interior. Porque os seus olhos, como chama de fogo, fazem brilhar tudo aquilo que está em trevas na vida da sua igreja. E quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, Jesus vai ver algo que o deixa decepcionado, triste. Jesus vai ver algo que ele vai reprovar. E o que é que Jesus vê? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, esta é uma das palavras mais tristes que eu conheço da Bíblia, que para mim são uma das mais tristes. Quando Jesus chega para a sua igreja e fala, está tudo bem até aqui, mas eu tenho contra ti. Eu estou contra ti no que eu vou falar agora, porque vocês deixaram o primeiro amor. Jesus olha para aquela igreja e ele não vê a chama queimando no coração deles mais. Jesus olha para aquela igreja e ele não vê o brilho nos olhos deles mais. Jesus olha para aquela igreja, meus irmãos, e vê que o coração está gelado. As palavras continuam as mesmas. As obras continuam as mesmas. A fidelidade exterior continua a mesma. Mas o coração já não era totalmente dele mais. Aqui não diz que a igreja odiava Jesus. Aqui não diz que a igreja estava contra Jesus. Aqui não diz que a igreja não amava a Jesus. Aqui diz que a igreja não o amava mais com o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É o amor do começo. Aquele amor que quando a gente se converte, meu Deus, é aquele amor dos princípios da nossa caminhada. Sabe aquele amor que quando a gente se converte, tudo que a gente quer é Jesus. Tudo que a gente quer é estar na igreja. Tudo que a gente quer é conhecer a Bíblia toda. Tudo que a gente quer é orar, é descobrir a presença de Deus. Esse é o primeiro amor. É aquela chama que queima, eu agora sou crente, eu agora vou morar no céu. É aquele desejo de ganhar todo mundo para Jesus. E se deixar, meus irmãos, a gente prega para a pedra, para o cachorro, para o gato, para todo mundo, até para Satanás, se ele aparecer, a gente quer pregar para ele. Isso é o fogo do primeiro amor. Aquela igreja tinha tudo, mas tudo mecanicamente. Tudo por um costume. Tudo porque eles sabiam fazer muito bem e gostavam de fazer. Mas já não eram movidos pela chama que devia queimar nos seus corações. E Jesus vai dizer para eles assim: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Mas lembra-te, pois, de onde caíste. É tempo de lembrar. É tempo de trazer a memória para aquela igreja e para nós aqui. É tempo de nós trazermos a memória como foram os nossos primeiros passos na presença de Deus. É tempo de fazer uma comparação. Quem temos sido agora, comparados com quem nós fomos há tempos atrás, quando começamos na nossa caminhada. Como está o nosso interesse pela oração? Continuamos a desejar Deus e desejando a Ele ainda mais. Queremos a presença, ansiamos por estar perto dEle. Quando se fala vamos orar, o nosso coração acelera, vou orar e agora é o momento de falar com Deus. Ou a oração para nós, quando não se tornou mecânica, se tornou uma coisa chata, cansativa, enjoada. Como está o nosso sentimento a respeito da Bíblia?
Continua o mesmo. Aquele interesse, aquela atenção. Quando vem a mensagem, aquela atenção total, eu quero aprender, eu quero conhecer mais. Aquela graça de ler a Bíblia e querer entender tudo. Continua assim. Ou a palavra de Deus se tornou ou vem se tornando para nós como algo tão cansativo, enfadonho, que nós até lemos, mas lemos por uma obrigação de ler. É tempo de se lembrar e de fazer uma autoanálise nessa noite, porque a palavra foi para a igreja de Éfeso, mas a mensagem continua ecoando nos dias de hoje para os nossos corações, ainda mais nesses últimos dias, onde Jesus já tinha profetizado que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E é o que nós temos visto, o amor se esfriando, mas nós não podemos deixar acontecer conosco. É tempo de olhar para dentro de nós e entendermos que é muito bom cantar, é muito bom pregar, tocar, ganhar almas, evangelizar, expulsar demônios, curar enfermos, fazer a obra de Deus é muito importante. Ter nome de crente, não ser envolvido com o pecado, tudo isso é importante, mas nada disso sem o verdadeiro amor pode ser reconhecido com alegria diante de Jesus. Ele reconhece como memorial, como lembrança, mas ele não se alegra quando ele nos vê fazendo isso tudo, mas o nosso coração não queima mais. Como está seu coração para com as coisas de Deus? Como está o meu coração para com as coisas de Deus? Quando Deus me deu essa mensagem hoje à tarde, eu não imaginava nunca que eu ia estar pregando essa mensagem aqui essa noite. Mas a mensagem veio, e eu comecei a meditar como vai a minha vida. E aí eu te pergunto, como vai a tua vida? Você está querendo mais Jesus do que queria antes? Você está querendo mais igreja do que você queria antes? Você está querendo mais Bíblia, mais oração, mais jejum? Você tem sede de Deus como você tinha antes? Aquela ânsia, eu quero o poder de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero morar no céu. Você tem isso queimando dentro de você? Ou não? Ou as lutas, os problemas, as frustrações, decepções com homens tem apagado o fogo de Deus na sua vida, pecados não confessados e não deixados, distrações, interesses mundanos, tudo isso são coisas que vêm entrando no nosso coração aos poucos e vêm apagando a chama do primeiro amor. Por que nós vamos deixando de amar Jesus como devíamos estar amando Ele muito mais agora do que antes? Porque é assim que deve acontecer. Quando você tem um primeiro conhecimento com uma pessoa, que você decide amar, que você sente uma afeição, quanto mais você caminhar próximo daquela pessoa, a sua tendência, se você decide amar e ter um relacionamento com aquela pessoa, a tendência é seu amor aumentar, se solidificar, se tornar ainda mais firme naquela pessoa. Mas quando acontece o inverso, há um problema seríssimo nesse relacionamento. E com Jesus não pode acontecer o inverso. A cada dia mais que caminhamos com o Senhor, meus irmãos, nós temos que ver mais quem Ele é, o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão, e amá-lo ainda mais. Mas se isso não está acontecendo em nós, é tempo de lembrar de onde caímos, onde estávamos na nossa vida com Deus e declinamos, e onde estamos agora. Olha para dentro de você, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Primeira coisa, arrepende-te de não estar da maneira que Deus gostaria que estivéssemos. Vamos nos arrepender de não estarmos queimando mais pelo Senhor como era para estar queimando como antes e mais. Vamos nos arrepender de ler a Bíblia muitas vezes só por obrigação, de vir à igreja porque eu tenho que ir. Vamos nos arrepender, irmãos, de orar só porque temos medo que o diabo faça alguma coisa de ruim com a gente naquele dia. Vamos nos arrepender disso. Vamos nos arrepender, meus irmãos, de dar dízimo e oferta só com medo do devorador. Vamos nos arrepender. Porque a nossa oração tem que ser mais.
Tem que ser relacionamento, tem que ser eu quero, eu gosto de estar aos pés de Jesus. Eu não estou orando porque eu estou com medo do diabo, eu estou orando porque eu gosto de estar falando com Jesus. Eu não estou dizimando e ofertando só porque eu tenho medo do devorador destruir minha vida. Eu estou dizimando e ofertando porque eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por essa igreja. Sou grato a Deus porque Ele me deu condições de adquirir. É isso, eu estou cantando, não é só porque eu quero fazer coro, eu acho que a música é bonita, eu estou cantando é porque queima no meu coração cada palavra desse cântico que eu estou cantando. É isso que Jesus está querendo de nós. Que seja verdade. Que quando nós dissemos eu te amo, Senhor, que seja verdade. Que saia daqui, ó. E não só daqui, que saia daqui. Aleluia. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Olha aí. O que eu vejo Jesus falando para aquela igreja que não estava tudo perdido. É que ainda havia tempo de voltar. Oh, meus irmãos, ainda dá tempo de nós voltarmos. Você que sente que o seu amor por Jesus se esfriou, está se esfriando, ainda dá tempo de voltar. Porque Jesus ainda não buscou a sua igreja. Você ainda não morreu, então dá tempo de voltar. Volta hoje. Mas não só com uma palavra, mas com atitude, que Jesus disse, arrepende-te, que é o quê? Ter a convicção que errou, ter a certeza de que está fora da vontade de Deus e sentir tristeza por isso. Mas Jesus diz, não deixa isso só ficar no campo dos sentimentos. Toma atitudes. E quais atitudes? As primeiras. Aleluia. As primeiras. Volte a vir à igreja como você vinha antes. Não só em questão de quantidade de dias, mas em qualidade de coração. Porque eu posso perfeitamente continuar vindo à igreja todos os dias como eu venho, mas com um coração totalmente diferente. Totalmente afastado. Venha. Venha mais vezes. Mas venha com aquele coração simples e singelo no começo da sua caminhada. Quando amanhecia o dia, seu coração já queimava. Hoje tem culto. Hoje tem culto. Não vejo a hora do culto chegar. Aleluia. Hoje tem Santa Ceia. Não vejo a hora da ceia chegar. E podia vir cantar uma criança aqui, cantar tudo errado, que as lágrimas desciam no nosso rosto. Porque a gente sentia Deus em tudo que acontecia. A pessoa tocava o violão até do lado contrário, ao invés de bater nas cordas, batia nas costas do violão, mas estava tudo bom. Por que a gente muda tanto? Porque a gente vai deixando entulhar o nosso coração e vamos colocando coisas, e vamos colocando pessoas, e vamos colocando a nós mesmos no lugar do qual Jesus nunca deveria ter sido retirado de dentro dos nossos corações. Vamos colocando coisas, distrações, redes sociais, WhatsApp, Netflix, filmes, novelas, e distrações, que em si nem sempre são pecados, mas quando começam a entupir as nossas veias espirituais, bloqueiam o fluxo do amor e nós acabamos por morrer de infarto espiritual. É pecado Netflix, pastor? Não. É pecado distrair? É pecado rede social? Não. Mas quando isso se torna um entulho, ao ponto de eu não ter mais tempo para Jesus, que a minha mente não conecta mais no céu, é só na terra. Eu estou aqui fechando os olhos e eu estou vendo ali o perfil passando na minha frente. Eu estou vendo as mensagens chegando na minha frente. Eu estou preocupado com quem curtiu a minha foto que eu postei antes de vir para o culto. Eu estou preocupado com o meu vídeo no YouTube. Eu estou preocupado, enfim, o que fulano achou, o que fulano está falando. Eu estou preocupado com isso. Essas coisas estão entulhando a gente. Eu estou pensando quando vai lançar aquele outro filme, eu vou chegar em casa, eu vou assistir aquela série. Irmãos, isso não pode ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. Pessoas, relacionamentos não são mais e não podem ser mais importantes do que Jesus na nossa vida.
Se no nosso começo da caminhada até agora entrou alguém diferente na nossa vida e esse alguém roubou de nós o fogo do primeiro amor, é hora de avaliar esse relacionamento. E não digo dispensá-lo, se é importante e saudável para você, mas digo colocá-lo no devido lugar e deixar Jesus ocupar o trono do qual você e eu não deveríamos ter tirado dos nossos corações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que palavra triste. Para uma mensagem que começou tão maravilhosa, não é mesmo? Para uma igreja tão fulgurosa, ativa, poderosa, para terminar Jesus dizendo assim, olha, está quase acontecendo, que eu vou remover vocês da minha presença. Porque Jesus não quer um povo religioso. Jesus quer um povo adorador de verdade. Um povo religioso é um povo que faz as coisas porque acostumou a fazê-las. Porque gosta do ambiente social. Que está na igreja porque eu tenho amizade com as irmãs, com os irmãos. É um povo religioso que lê a Bíblia porque acostumou a ler, que ora porque acostumou a orar, que jejua porque tem já seus dias programados. Tudo isso é maravilhoso, se estiver queimando de amor por Jesus. Não faça isso se não estiver queimando. E é tempo de avaliar, reavaliar as nossas vidas. Porque a promessa de Jesus é maravilhosa. Ele vem aqui dizer agora a respeito de algo que aquela igreja era zelosa também, a questão dos nicolaítas, que eu não vou entrar nessa questão, era uma seita que surgiu lá com heresias, mas a questão que eu quero terminar essa mensagem é a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aí, levante a sua mão. O que é que o Espírito diz às igrejas? Que Espírito é esse, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito diz às igrejas? O Espírito Santo não está dizendo, está condenado, acabou tudo, não. O Espírito Santo não está dizendo assim, olha, para vocês já era, não. O Espírito Santo vem trazendo promessas para aquele que vencer, para aquele que se arrepender, para aquele que der ouvidos, porque Jesus, ele fala, meus irmãos, com amor. Ele fala para o nosso bem, ele fala para nos curar, ele fala porque ele não quer nos perder. E o que ele vai falar para a igreja de Éfeso? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Quem quer comer dessa árvore da vida no meio do paraíso de Deus? Aleluia! Então se arrepende, vença esse tempo difícil, vença você mesmo. Vamos vencer a nós mesmos e vamos nos colocar na olaria de Deus. Amém? Vamos deixar Jesus nos moldar, fazer de nós do jeito que Ele quiser, que a gente seja feito. Vamos ser barro na mão do oleiro, vamos deixar Ele trabalhar em nós. E é assim que nós vamos ser vaso de honra na presença do Senhor. Então eu quero pedir para você agora ficar de pé, que nós vamos orar. Nós vamos orar e você vai fazer a sua oração. E é uma oração de confissão, primeiramente. E depois é uma oração de pedido de força de Deus, para a gente poder voltar às primeiras obras. Amém? Para a gente poder tomar atitudes de tirar os entulhos do nosso coração. Põe a mão sobre o seu coração. E eu vou ir orando aqui, você vai orando aí com Deus. Se quiser falar, fala. Se quiser falar só no pensamento, fala. Mas é uma oração de confissão. Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor agora. E nós confessamos, Senhor, que temos errado contigo. Nós confessamos, Senhor, que temos sido rebeldes. Que temos sido mundanos. Pai, nós confessamos, Senhor, que nós não temos amado o Senhor Jesus com perfeição. Confessamos que poderíamos estar amando mais o Senhor. Que poderíamos
estar mais entregues à tua vontade. Nós confessamos como igreja do Senhor nessa noite, que temos andado tão distantes, Senhor, apesar de perto, distantes, porque eu não falo aqui com desviados, eu não falo aqui com pessoas que estão mergulhadas lá na prostituição, no adultério, no vício, não falo aqui com essas pessoas, falo com gente que está perto, falo comigo mesmo, mas mesmo perto, Senhor, estamos tão distantes. Isso porque Deus tem nos permitido que as coisas, que pessoas, oh Deus, que tanto mundanismo, Senhor, tome conta dos nossos corações. Mas te pedimos perdão agora, porque o Senhor não fala em vão, o Senhor fala para nos curar. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os entulhos do nosso coração, a tirar a sujeira, a tirar a pedra, a tirar os embaraços que a gente se embaraça neles e quando a gente vai perceber já estamos embaraçados. Ó Deus, nos ajuda a voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas. Senhor, traga lembrança dessa pessoa, traga lembrança da tua igreja, os tempos do primeiro amor. Nos ajuda a avaliar nossa vida, Deus. Por que, Senhor, estamos tão frios no nosso coração? Porque estamos, Senhor, vivendo o Evangelho como se fosse uma máquina. Não, nós não queremos continuar assim, Espírito Santo. Nós não queremos ser mais assim, Senhor. Nós queremos ser diferentes. E o ser diferente é apenas voltar às primeiras obras. Começamos bem, Senhor. Mas no decorrer da caminhada, pessoas nos traíram. Pessoas nos decepcionaram, Senhor. Pessoas nos entristeceram. Coisas ruins aconteceram. No decorrer da caminhada, Deus, nos tornamos, Senhor, tão flexíveis com aquilo que antes era pecado. Para nós hoje é talvez, quem sabe. Mas nós oramos em nome de Jesus. Porque o Senhor está falando conosco para nos curar. Oh, aleluia, cura-nos, ó Senhor. Purifica o teu povo, santifica o teu povo, renova o fogo do primeiro amor nos nossos corações, Senhor. E ainda mais, meu Deus, porque nós não contentamos em apenas sermos como um dia já fomos antes, mas nós queremos ser mais, a cada dia mais, te amar ainda mais, orar ainda mais, louvar ainda mais, vir à igreja ainda mais, ler a Bíblia ainda mais, temer ainda mais, queimar no teu altar ainda mais, é o que nós queremos, Deus. Aleluia, para que quando a tua voz soar e a trombeta tocar, nós estejamos já preparados com as lamparinas acesas e apenas nos levantarmos e irmos de encontro ao esposo. É isso que nós queremos, e é isso que eu clamo pela tua igreja e por minha vida, e que a partir de agora haja um renovo de graça, de dentro para fora, e que essa palavra, e que esta chama venha nos envolver como nunca antes. E aqueles que estão começando agora, que estão vivendo o seu primeiro amor, que eles nunca percam isso, mas que eles cultivem, aleluia, que eles coloquem ainda mais lenha nessa fogueira. Porque quanto mais lenha e azeite, mais fogo do teu Espírito vai arder nos nossos corações. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos recebendo a tua palavra e te adoramos por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que essa mensagem venha ecoar no coração de toda a igreja que não está aqui, de todos os membros e obreiros dessa igreja que não estão aqui essa noite. Que
Que essa mensagem de alguma forma venha ecoar, Senhor, na igreja do Luanda, e venha ecoar em cada coração, Senhor, para que a mensagem possa produzir os seus frutos. Eu te adoro por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Quem pode ser comigo, graças a Deus, que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração e diga: faz queimar a chama, Senhor. Faz arder aqui no meu peito o fogo do teu primeiro amor, do meu primeiro amor por ti. Eu quero, Senhor, de novo e ainda mais ser aquele crente que um dia eu já fui, quando eu levantei as minhas mãos para o Senhor Jesus. Eu quero ser ainda mais